Boa tarde, galerinha do terceiro ano. Hoje a nossa aula é de Geografia. Vamos lá então, unidade 1 de Geografia. Vamos falar um pouquinho sobre indústria, vamos falar sobre comércio. Vamos então à nossa apostila. Então essa aí, ó, indústria e os transportes, tá? Então a gente sabe que a maioria dos produtos que a gente recebe hoje nas nossas casas, eles são produzidos nas indústrias, tá? Nas fábricas, certo? Mas a gente tem outros tipos também de fabricação, né? Nós temos fabricação manual, né, que a gente chama de artesanato, né? Temos a manufatura, que também é um tipo de produção não tão industrial quanto, né, a indústria em si. Ela utiliza máquinas simples, né? Ela utiliza uma pequena quantidade de mão de obra, né? Mas ela não chega a ser e ter a rentabilidade, então, da indústria, tá? Vamos lá, então, falar um pouquinho sobre este assunto. Aí nós temos algumas perguntinhas para a gente iniciar a nossa conversa. Qual a origem, dos produtos que a gente consome hoje na nossa casa? Então, a maioria dos produtos que a gente consome hoje em casa, eles são produtos industrializados, né? Provenientes, então, das mais variadas indústrias. Como e onde esses produtos foram produzidos? Então, são produzidos normalmente, né, fábricas, indústrias, tá? São transformados antes de serem enviados para a nossa casa. Como eles nos chegam até a nossa casa? Através dos meios de transporte, né? Que podem ser os mais variados. Esses meios de transporte, eles podem seguir desde trem, né? E até aviões, tá? Então a gente tem aí trem, temos aí caminhões, né, os navios, né, os aviões, tá? Então temos os mais variados tipos de meio de transporte. Se você quisesse se deslocar de um local para o outro, como você faria, né? A distância influenciaria na sua escolha? Então aí, a distância que você vai a algum lugar, então essa distância vai influenciar na escolha do seu meio de transporte. Se for um lugar mais próximo, você pode ir a pé, pode ir de bicicleta, pode ir de moto. Se for um lugar mais longe, então você vai optar por um transporte mais confortável, então um carro. Se for transportar mercadorias, você pode optar por um caminhão, né? Se for uma grande indústria, uma grande transnacional, né, uma grande empresa, você pode optar pelo avião, certo? Se for fazer uma viagem familiar e a distância for longa, você pode optar pelo avião, tá? Então, você pode fazer a escolha do meio de transporte que se adapte, então, à distância que você vai percorrer, tá? Então, para a gente iniciar essa aula, é importante a gente ter alguns conhecimentos. Quando a gente acorda, por exemplo, na nossa casa, os objetos que a gente utiliza, a maioria deles são produzidos pela indústria, né, e transportados até a nossa casa, ou a gente vai a um supermercado, vai a uma loja, né, a um comércio e acaba comprando, né, consumindo este produto, certo? A gente sabe que essas técnicas evoluíram, né, essa transformação evoluiu e as nossas necessidades de consumo também, tá? Na número 1 fala para você citar alguns produtos, aqui fala 10, mas eu sei que é difícil 10, né? Mas podemos citar alguns produtos que nós usamos na nossa casa. Aí você vai dizer para mim qual é a forma de produção desse produto, se é industrial, se é artesanal, feito à mão, se é manufatura, né, que é um processo mais simples, né, que usa máquinas simples, se é um processo lento, que utiliza pouca mão de obra, tá? Então você vai colocar o produto que você utilizou, por exemplo, creme dental, né? A gente sabe que o creme dental hoje ele é industrializado, tá? Então você vai colocar indústria ou industrializado. Qual é o transporte que é utilizado, então, para a entrega desses cremes dentais? Então, normalmente, o nosso sistema no Brasil é o sistema rodoviário. Então, se usa os caminhões, as carretas, para a entrega deste produto. Então, é isso que você vai fazer aqui. Você vai colocar o produto, a forma de produção, se ela é artesanal, se ela é industrial, tá? Se ela é manufaturada e qual foi o transporte utilizado para que esse produto chegasse até a sua casa. Aqui nós temos uma imagem, né, de alguns povos indígenas. Então, antigamente a gente sabe que antes, né, de toda essa evolução que a gente tem industrial, né, os primeiros povos que habitavam, né, as terras, tanto as terras brasileiras quanto as terras do mundo todo, eram os indígenas, e esses povos não tinham essas facilidades que nós temos hoje, certo? Então, na época desses povos indígenas, né, eles não tinham meios de transporte, então a locomoção era feita a pé.
né? O máximo que eles conseguiam fazer era a construção de pequenas embarcações feitas aí de bambu, com cipós, né? Que eles colocavam na água e conseguiam então transitar de um lado para o outro, certo? Aí a perguntinha 2 diz assim: como você imagina que os indígenas brasileiros, antes da chegada dos portugueses, então quando eles viviam lá na floresta, né, sozinhos, faziam para sair de um local para o outro, para se deslocar, né? Então, como a prof falou, então eles andavam a pé, né, caçavam, pescavam e também utilizavam pequenas embarcações feitas artesanalmente, né, feitas à mão, com cipó, com bambu, com pedaços de madeira. Então era isso que eles utilizavam para se deslocar de um local para o outro. Ainda hoje nós temos povos, né, que vivem dessa mesma forma, tá? Dentro das matas, né, sem muitas facilidades, ainda usufruem da natureza para a sua sobrevivência, tá? Temos outros que vêm muito para a cidade, mas ainda temos muitas tribos indígenas que vivem nas florestas. Então, qual que é a relação entre sociedade e natureza? A história humana é marcada pela relação entre a sociedade e a natureza para a aquisição e condições necessárias para que o ser humano consiga sobreviver nessa terra. Então, os seres humanos sempre recorreram à natureza para extrair aquilo do que precisavam: a moradia, a alimentação, a saúde. Com o tempo foram feitas muitas descobertas e o homem começou a usar a sua inteligência e, através dela, melhorar as técnicas, né, que possibilitaram então a humanidade transformar a natureza de uma forma mais intensa e mais rápida. Então, dos coletores de frutos, dos caçadores, os homens e as mulheres passaram a plantar gêneros agrícolas, grãos, criar animais, né, agricultura, pecuária. Passaram a se fixar, formando então as cidades, passaram a fabricar utensílios, ferramentas, né? Isso possibilitou então uma melhoria na sua condição de vida. Por exemplo, ao dominar algumas técnicas de metalurgia, como a obtenção do ferro, melhoraram então as ferramentas, né? Puderam então obter facas, agulhas melhores, assim confeccionaram roupas mais adequadas, deixando então de se proteger somente com a pele dos animais. O tecer dos tecidos, né, as roupas mais confortáveis, puderam ir mais longe, né, em locais mais frios, porque puderam obter novas proteções para o seu corpo e não só a pele dos animais. Como você faz para se proteger do frio? Essa resposta é sua. Como você faz aí na sua casa quando está frio para se proteger? E se você estivesse no meio da mata, assim como os indígenas, como você faria, tá? Então você deve perceber a dificuldade que eram essas pessoas que moravam na floresta para conseguir se aquecer, né? Para conseguir também o alimento, para conseguir um local de proteção da chuva, do sol, dos ventos fortes, né? Então, se coloque no lugar desses indígenas, né? E me fala, como você se protegeria do frio se você estivesse no meio de uma floresta, sem agasalho, sem casa? Como você faria? Né? Então, outras técnicas muito importantes foram o desenvolvimento da roda, que permitiu transportar objetos pesados para locais mais distantes, né? A domesticação dos animais, que ajudou então nesse transporte. Com o tempo, os cavalos, os bois passaram a puxar as carroças, certo? Assim, possibilitaram aos seres humanos aumentar o grau de intervenção na natureza, ampliando a sua área de ocupação no planeta Terra. E essa revolução dos transportes aconteceu quando duas rodas foram unidas por meio de um eixo, e dessa forma foi criada a condição para se construir as carroças, que foram os primeiros meios de transporte aí. Entretanto, a proliferação de carroças, né, dependia de outro fator, as estradas. Então, os caminhos e as trilhas percorridos a pé não eram largos o suficiente para se passar com as carroças. Então, para que esse novo meio de transporte fosse eficiente e desse certo, era necessária a construção de estradas que na época eram de terra. E isso provocou mudanças intensas, então, na forma como os seres humanos passaram a organizar o espaço e a forma que eles passaram a utilizar a natureza.
E para entender as necessidades dos seres humanos e a relação deles com a natureza é realizado por meio do emprego de algum tipo de técnica ou trabalho. Então, vários tipos de produção, né, foram feitas. Nós temos o artesanato, né, que é um modo de produção no qual o trabalhador possui as matérias-primas, trabalha com ferramentas simples e técnicas de construção, bem como realizadas, né, com o trabalho manual, tá? Sem a utilização de máquinas, feitas também por pessoas individuais, né? Apesar de todo o avanço tecnológico da maioria dos bens que os consumidores pode ser fabricado nas indústrias, ainda hoje existem objetos que são produzidos à mão, artesanalmente, certo? Bons exemplos são os doces, os quitutes, lembrancinhas, né, feitas aí de gesso, tá? Que são vendidos em lugares, principalmente lugares de turismo, né? Cidades turísticas, tá? E aí a gente tem as feirinhas, ó, que mostram os produtos artesanais. Também existe a manufatura, né? Ou a produção manufatureira, que é caracterizada pelo grande número de trabalhadores reunidos. Um grupo de pessoas se reúne no mesmo local, cada qual faz uma etapa dessa produção, né, dessa elaboração deste produto. Cada um fica responsável por uma etapa. Então, esse sistema de organizar a produção, em que as pessoas fazem apenas o mesmo tipo de ação, possibilita elas especializar-se em determinada tarefa, né, desenvolvendo então rapidamente essa tarefa, essa produção. Então, quando existe a confecção de roupas, por exemplo, uma pessoa vai cortar, outra vai costurar, outra vai desenhar, né? Então, assim, há um grupo de pessoas desempenhando funções diferentes para o mesmo fim, para a produção de roupas. Então, a manufatura usa máquinas simples, usa pessoas, grupo de pessoas. A produção não é tão lenta quanto, né, a artesanal, tá? E ela pode, então, ser feita aí por várias pessoas. E a indústria já é um método mais acelerado, né? Então, a indústria ela é diferente do artesanato, ela é diferente da manufatura, porque a produção industrial, né, usa máquinas, né, e fontes de energia não humanas, tá? Então, no século XVIII, com a primeira revolução industrial, certo? A Inglaterra já começou a usar máquinas a vapor, carvão mineral para tocar essas máquinas, tá? Então, no século XIX, né, outras fontes de energia, como eletricidade, petróleo, também passaram a movimentar essas máquinas. E a indústria, então, no século XX, atingiu seu ápice, né? Então, assim, o avanço da ciência, assim como o avanço das tecnologias que foram criadas, abrindo espaços aí para robótica, os computadores, a informática, foram incorporados então na produção industrial. Então aí tem a imagem de algumas indústrias, né? Aí em Paris no século XV, Londres no século XIX, tá? E é interessante, né, a gente ressaltar que houveram modificações muito grandes desta época até hoje, tá? Então, os transportes, né? Com a criação da roda, então, o trabalho humano foi facilitado, né? Com o domínio, então, da agricultura e da pecuária. Com o domínio da agricultura e da pecuária, né? Os seres humanos passaram a fixar-se em um único local, formando, assim, as tribos, as aldeias, as vilas, as cidades, né? Esse crescimento populacional, né, gerou alguns conflitos, guerras, mas com o tempo tudo foi se adequando e esse desenvolvimento então possibilitou a construção de canoas, de barcos, tá? Entretanto, então, foi com o processo de industrialização que os meios de transporte e toda a rede de infraestrutura necessária para a locomoção, como estradas, ferrovias, portos, aeroportos, foram se desenvolvendo com mais força. As grandes empresas industriais passaram a buscar matérias-primas, a vender seus produtos tanto dentro do país de origem quanto para outros países. Isso exigia, então, eficientes sistemas de transporte. Por exemplo, não basta construir os automóveis, os ônibus, os caminhões, é também preciso construir boas estradas, conectando os diferentes locais. Postos de gasolina também são necessários ao longo do caminho, né? E um conjunto aí de leis de trânsito, placas para evitar acidentes. Nós temos aqui um modelinho de algumas placas que ficam expostos aí nas rodovias, né? Principalmente no Brasil, que o nosso sistema é rodoviário, ou seja,
Se utiliza na maioria, o transporte feito no Brasil é feito por cargas de caminhões, carretas, né? Então a maioria do nosso transporte é feito pelo transporte rodoviário. Então aí nós temos o transporte aéreo, as embarcações, a navegação, né? Todos eles para conectar os locais, né? Um lugar ao outro, né? Para facilitar, né, o transporte dessas mercadorias, o ir e vir do ser humano, né, o deslocar-se, certo? Temos também os trens também que são, né, um dos meios de transporte. Então a gente percebe que entre o setor rodoviário, as embarcações, a navegação, né, a aviação, né, o aéreo, tá? E os trens, né, o que menos leva mercadorias aí, né, está entre o rodoviário e o avião, os aviões, certo? Mas o transporte aéreo, ele é muito bom pela facilidade, pela rapidez que o objeto é transportado, né? O que não acontece no rodoviário, que a entrega é um pouco mais lenta e também que pode ter alguns problemas com estradas, né? Então as rodovias devem estar sempre em boas condições de uso, certo? Tudo junto, misturado. Então esse texto fala da importância que tem a indústria e o transporte, e que os dois devem andar então juntos, né? Além, a gente sabe que a indústria ela depende do transporte. Por quê? Porque é o transporte que vai trazer a matéria-prima, é o transporte que vai entregar os produtos que ela produziu, né? Então ela depende do transporte. E assim também o transporte depende da indústria. Por quê? Porque é através dos produtos produzidos na indústria que as transportadoras conseguem arrecadar dinheiro para manter os seus trabalhos e os seus funcionários, né? Então, uma coisa está ligada à outra e as duas juntas formam essa corrente, né, que é o transporte. Então, há países que elaboram leis para reduzir os impostos, né, a fim de atrair indústria, né, chamar mais indústrias. Manaus, no estado do Amazonas, é uma cidade que cresceu bastante. Quando lá chegaram as indústrias estrangeiras, certo? Montadoras, né, transnacionais, que a gente já tem aí no Brasil. Então, foi criada uma lei para facilitar a instalação de empresas em muitos territórios, né, e formou aí em Manaus, então, a Zona Franca de Manaus, certo? Onde há certos benefícios fiscais. Aí nós temos a atividade. Nessa primeira atividade você vai colocar o que é artesanato, o que é manufatura e o que é indústria. Aqui você vai colocar as vantagens e desvantagens do caminhão, do trem, do barco, do navio e do avião, né? Então, se vocês prestarem bem atenção, aqui do ladinho, ó, tem as respostinhas para ajudar o aluno em casa, tá? Certo? Aí aqui é pessoal, né? Na sala eu trabalhei com eles e a gente citou o exemplo da Amaflex, que é a indústria ali de mangueiras, né, que tem na BR-163. Mas aqui pode ser outra indústria também, pode ser qualquer mini empresa, mini indústria aí que trabalhe na fabricação, né, de algum produto, tá, dentro do nosso município. Aqui existe a comparação do sistema rodoviário, então asfalto e sem asfalto, né? Então vai haver essa comparação e você vai responder então as perguntinhas, tá? E aqui é aquela pergunta que eu falei sobre a relação indústria e transporte. Então, como eu falei, o transporte depende da indústria, porque a indústria vai fornecer o produto para ser vendido, assim como a indústria depende do transporte, certo? Que é quem vai entregar esses produtos, né? E fazer então a correlação entre indústria e transporte. Essa página aqui ela é opcional, ela é livre, quem quiser fazer, é para colocar 3 lugares, 3 países que você quer visitar com sua família, e aí vai responder as perguntinhas que estão pedindo aqui, se precisa de visto, qual o meio de transporte mais adequado para chegar ao local, o tempo de duração da viagem, a distância aproximada do local do destino e quanto você vai gastar com o transporte, né, para chegar até esses locais, tá? Um grande abraço então, até a próxima aula.